Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Este é o vídeo 2 da nossa aula 0. Na nossa aula anterior nós falamos sobre forças de Coulomb, a lei de Coulomb. E agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo, conhecer um pouco mais sobre o comportamento das forças de forma geral. A força ela é classificada como uma grandeza vetorial. E então, como trabalhar com uma grandeza vetorial? Isso vai dar um suporte maior para que possamos conhecer o comportamento de uma carga na presença de outra, ou de várias. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, ativem as notificações, deixem o seu like e principalmente se inscreva no canal, ok? Vamos lá ao vídeo. Bom, vamos observar um canhão dando um tiro. Eu posso garantir que no mesmo instante em que a bala chegou nesse ponto, a sua sombra chegou nesse. Correto? Isso é certeza. Agora, se eu perguntasse para você, quem é mais rápido, a bala ou a sombra? O que você responderia? Talvez, instintivamente, você dissesse, as duas possuem a mesma velocidade, não é isso? Mas isso não é verdade, correto? Observe o percurso que a bala tomou e observe o percurso que a sombra fez, ok? Você sabe que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, o espaço percorrido dividido pelo tempo. Quando você olha lá no velocímetro do carro e vê 80 km por hora, quilômetro se refere à distância e hora se refere ao tempo. Ok? Eu posso garantir que o tempo que a bala levou para chegar naquele ponto é o mesmo tempo que a sombra levou. Isso eu posso garantir. Então, velocidade e distância são duas grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que vai ter a maior velocidade aquela que tem a maior distância. Então observe que a bala percorreu uma distância maior do que a sombra, correto? Então a bala realmente é mais rápida do que a sua sombra. Mas será sempre desse jeito? Você pode se fazer essa pergunta. Observe aqui agora. O canhão ele tem várias inclinações. Vamos observar o canhão 1 dando um tiro. Aí o que aconteceu? Agora o canhão 2 ele está na horizontal, mas ele dá um tiro com uma intensidade menor. Já o canhão 3 ele também está na horizontal, mas ele tem uma intensidade bem maior. A bala foi embora. E o canhão 4 ele está numa outra direção, apontando aí para cima, A bala vai e volta pela gravidade. Você observou 4 situações que produziram respostas diferentes. Algumas estão relacionadas ao ângulo e outras estão relacionadas à intensidade do tiro do canhão. E é dessa forma que você vai observar uma grandeza vetorial. Toda vez que você estiver trabalhando com uma grandeza vetorial, você tem que saber o módulo, a direção e o sentido, porque essa grandeza ela só fica caracterizada com essas 3 informações. E a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então ela precisa do módulo, da direção e do sentido. Você viu que a intensidade alterou o resultado no canhão 2 e 3, por exemplo. A direção também alterou o resultado. Então você precisa saber se essa direção é horizontal, se ela está trabalhando na vertical, se é oblíqua, ok?
você precisa saber o sentido, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, tá bom? Então você precisa caracterizar através do módulo da direção e do sentido, sempre que trabalhar com uma grandeza vetorial, ok? É diferente, por exemplo, da temperatura. Se eu digo que aqui nós estamos a 27 graus e daqui a meia hora nós estaremos 2 graus mais quente, você já sabe que daqui a meia hora nós estaremos a 29 graus. Porque se eu estou a 27, vai ganhar 2. Observe que apenas o módulo, ou seja, o valor numérico, já definiu o resultado, ficou perfeitamente compreendido, não é? Olha só, imagine você uma pedra e eu digo, pessoal, nessa pedra tem 2 pessoas empurrando. Eu pergunto, a pedra vai para a esquerda ou vai para a direita? Observe que é impossível responder essa questão, porque uma coisa seria se as pessoas estivessem empurrando na mesma direção e no mesmo sentido. Mas se elas estiverem na mesma direção, mas em sentidos opostos, é outra resposta. E se uma estiver empurrando para a esquerda enquanto a outra está empurrando para cima? Então toda essa situação precisa ser analisada antes que você dê a resposta de uma grandeza vetorial. Uma das vantagens de se trabalhar com grandezas vetoriais e o que torna fácil é porque você pode representar uma grandeza vetorial como a força, por exemplo, você pode representar graficamente, né? Então olha só, eu vou desenhar aqui um vetor, uma seta. Eu vou desenhar aqui um vetor e vou atribuir a esse vetor um valor, um módulo de 30 kg força. Então eu estou dizendo que graficamente esse vetor representa uma força de 30 kg força. É como se você estivesse aplicando uma força para segurar 30 kg de açúcar, por exemplo. Então, imagine agora uma pedra. E nessa pedra eu estou aplicando verticalmente, de baixo para cima, 3 vetores força daquele ali. Ora, se cada um é 30, eu estou aplicando um módulo de 90 kg força nessa direção vertical, nesse sentido, de baixo para cima. Agora imagine uma outra força ortogonal. E que essa força ortogonal, agora ela é da esquerda para a direita, tá ok? E ela equivale a 4 vetores daquele ali. Então, é um módulo de 120 kg força. Aí a minha pergunta agora é, para onde essa pedra vai? Ela vai na direção da força de 90? Ela vai na direção da força de 120 ou ela vai no meio? A vantagem de se trabalhar graficamente é que você pode obter uma resposta muito precisa, graficamente também. Basta fazer a chamada soma vetorial dos 2 vetores. Observe que lá na grandeza escalar, a temperatura, quando eu disse que em meia hora estaria 2 graus mais quente, você apenas somou 27 mais 2, 29. Aqui eu não posso somar 90 mais 120, porque elas não estão na mesma direção e também não estão no mesmo sentido. Então como é que eu faço uma soma de vetores, uma soma vetorial? Existem várias técnicas. Vou lhe mostrar aqui uma bem simples. Você vai imaginar um plano e você vai simplesmente projetar essa força na ponta da outra. Dessa forma. E aí você vai puxar uma seta, um vetor do início até o fim. Dessa forma aqui, ó. Esse vetor é o que a gente chama de vetor resultante. Ou seja, ele é o resultado da soma vetorial do vetor de 120 com o vetor de 90. Mas esse vetor equivale
quantos módulos desse aqui, quantas representações gráficas dessa eu posso sobrepor aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se cada um vale 30, então eu vou produzir uma força resultante de 150. Ou seja, pessoal, a soma vetorial de duas forças ortogonais, uma de 120 e outra de 90, produz uma única força de 150 kgfm. Ou seja, a partir desse momento não existe mais a de 120, nem existe mais a de 90. Só existe o resultado. Ou seja, na verdade, esta pedra está sob a ação de uma única força resultante de 150 kgfm. Interessante, né? E o ângulo que ela faz é exatamente esse, o ângulo que ela faz com a horizontal. Bom, tem alguma forma de eu descobrir isso matematicamente, sem usar desenhos gráficos, vamos dizer assim, porque nem sempre vai dar um valor preciso, né? Bom, existe. Vamos observar. Se você observar, isso aqui é um triângulo com um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. É o chamado triângulo pitagórico. E dentro de um triângulo retângulo cabe o teorema de Pitágoras, tá bom? O teorema de Pitágoras, ele pede que você identifique a hipotenusa e os catetos. Ora, a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Está aqui o ângulo de 90. O lado que ele está olhando é esse aqui. Tá bom? Então, aqui nós temos a hipotenusa. Os outros dois são catetos. Tá bom? Para diferenciar, eu vou chamar a base do triângulo de cateto 1 e a altura eu vou chamar de cateto 2. E o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se você substituir o cateto de 120 na fórmula mais o cateto de 90, você vai encontrar o valor da hipotenusa. Vamos lá, vamos ver se dá certo. O teorema diz que a hipotenusa ao quadrado, vamos supor que eu não saiba qual é o valor da hipotenusa aqui, ó. Não sei, tá bom? A hipotenusa ao quadrado é 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Tá bom? 120 ao quadrado dá 14.400 e 90 ao quadrado dá 8.100. Somando esses dois valores, nós vamos encontrar 22.500. Qual é o número que, multiplicado ele por ele mesmo, dá 22.500? Basta extrair a raiz, né? Extrai a raiz dos dois lados. A raiz quadrada de qualquer coisa ao quadrado é o próprio radicando, né? E a raiz quadrada de 22.500 é 150. Então, se você observar, é exatamente a resposta que nós achamos graficamente. Tá bom? Agora, se eu tenho uma pedra sob a ação de duas forças e essas forças não são ortogonais, formam um ângulo beta qualquer. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Nessas questões, geralmente são dados apenas o valor de F1, o valor de F2, ou seja, os módulos das forças aplicadas e o ângulo entre elas. Não é dado mais nada. E você precisa calcular qual é a força resultante disso. Se nós aplicarmos aquele raciocínio, eu vou projetar essa força no final dessa e vou projetar essa força aqui na ponta da outra, né? Puxando o vetor do início ao fim, eu obtenho a soma vetorial, que é a força resultante, da ação da força F1 com a força F2, estando essas duas forças no ângulo beta, um ângulo qualquer, ok? Então está aqui, já produzi o valor da força resultante. Mas como é que eu descubro agora isso matematicamente? Vamos inclinar para alinhar
essa força 2 e deixar ela na posição horizontal, tá bom? Observe que ela estava inclinada e eu dei um pequeno giro para garantir que esta força forma com o eixo das horizontais aqui um ângulo zero. Ou seja, eu sei que F2 forma um ângulo zero com o eixo X, vamos dizer assim. A minha questão é saber qual é o valor da força resultante disso, tá bom? Já que eu não formei nenhum triângulo retângulo aí. Mas o que eu vou fazer? Olha só, eu vou projetar essa força na ponta dessa. Logicamente essas pontas vão coincidir, porque essa é a força resultante dessa mais essa, né? Ou seja, observe que a força resultante é a soma vetorial de F1 mais F2. Eu vou traçar uma linha aqui e vou formar um triângulo retângulo, porque no triângulo retângulo eu vou trabalhar com o teorema de Pitágoras. Só que surgiu um problema. Nesse triângulo apareceu um pedaço aqui, ó, que eu não faço ideia e não foi dado na questão. E apareceu uma altura que eu também não conheço. Mas eu sei que essa base todinha tem um tamanho. Que tamanho é esse? É esse pedaço que eu conheço, F2, mais esse pedaço que apareceu, que eu não faço ideia de quanto seja. Tá bom? Então, todo esse pedaço é F2 mais X. Mas ele formou agora um triângulo retângulo, que beleza. Eu vou tacar Pitágoras aí, tá bom? Então vamos lá, ó. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é a força resultante. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou pegar esse pedaço todinho, que é F2 mais X. Vou pegar ele e elevar ele ao quadrado. E pegar esse outro cateto aqui, ó, todinho, que é H, e também elevar ao quadrado, somando, né? Pronto, beleza. Apliquei o teorema de Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado é igual. Para quem não se lembra, isso aqui, né, um trinômio do quadrado perfeito, né? Então nós temos aqui, para quem não se lembra, fica o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Então, essa parte representa esse parênteses elevado ao quadrado, tá bom? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse mais h aqui, ó, repete. Observe agora que nesse triângulozinho aqui, ó, de dentro, olha que beleza, eu tenho outro triângulo retângulo. Então, eu vou escurecer ele aqui para você visualizar melhor e vou aplicar dentro desse triângulozinho aqui Pitágoras de novo. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado, porque esse pedaço aqui vale x, e esse pedaço aqui vale h, elevado ao quadrado. Beleza, apliquei Pitágoras. Olha que coisa legal surgiu aqui. Esse pedaço aqui, pessoal, ó, x ao quadrado mais h ao quadrado, isso aí não vai ser dado na questão. Como eu falei anteriormente, na questão é dado apenas F1, F2 e o ângulo. Esse x e esse h eu preciso eliminar daí de dentro. Mas quanto é que vale x ao quadrado mais h ao quadrado? Acabei de descobrir, ó. X ao quadrado mais h ao quadrado é exatamente isso aqui, ó. E vale quanto? Vale F1 ao quadrado, porque F1 eu sei quanto é que é, mas x e h eu não sei, mas F1 eu sei. A questão vai dar. Então eu já substituí esse pedaço todo por F1 ao quadrado. Beleza. Mas o x ainda está aqui. E eu preciso arrancar esse x daí. Observe uma coisa. Esse ângulo beta, ele também é esse ângulo aqui. Porque, na verdade, essa reta eu projetei ela para cá, né? Então, esse ângulo beta, eu vou aplicar uma relação trigonométrica.
tá bom? Então eu vou calcular o cosseno desse ângulo. Ora, o que é o cosseno de um ângulo? É o cateto colado dividido pela hipotenusa, ou seja, é o cateto adjacente. No triângulo, nós só temos dois catetos. Isso aqui é hipotenusa. Isso aqui é cateto e aqui é cateto. Mas olha esse ângulo beta, ele está olhando para quem? Ele está olhando para a altura, H. Esse lado aqui é chamado cateto oposto. Ora, se esse aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado. Ah, não pode ser esse aqui não, aqui é a hipotenusa, não confunda, aqui já tem um nome, é hipotenusa. Está oposto ao ângulo de 90. Ou seja, o cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? Cateto adjacente, x, dividido pela hipotenusa, que é F1. Então está aqui o cosseno do ângulo. Eu posso calcular agora o valor de x. Beleza, pega esse F1 que está dividindo, passa para o outro lado, ele vai multiplicando. X é igual a F1 multiplicado pelo cosseno de beta. Eu não sei quem é x, nem me interessa porque a questão nem vai dar. Mas eu sei que esse pedaço aqui vale F1 vezes o cosseno de beta. E F1 vai ser dado e o beta, que é o ângulo, também vai ser dado. Tá bom? Então agora eu posso arrancar esse x daqui, ó, puf, e colocar esse pedaço que eu conheço. Tá aqui ele, ó, F1 cosseno de beta, substituindo esse x que está bem aqui. Organizando essa fórmula fica força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes esse F1 F2 cosseno de beta. Fica desse jeito aqui, ó. Só uma questão de organização. E essa fórmula, pessoal, ela agora calcula a força resultante de dois vetores agindo num ponto, onde entre esses dois vetores existe um ângulo qualquer. Tá bom? Vamos aproveitar aqui e calcular o seno de beta. O que é o seno? É o cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, que é F1. Então, o seno de beta é H sobre F1. Está aqui, ó. Seno de beta é H sobre F1. Então, agora eu posso eliminar o valor de H, onde ele aparecer, e vou colocar o que no lugar dele? Ora, esse F1 passa para o outro lado multiplicando, então o H ele pode ser substituído por F1 multiplicado pelo seno de beta, porque a força F1 sempre será dada e o beta é o ângulo, também vai ser dado. Agora vamos lá. Vamos fazer então um uso dessa fórmula para essa questão aqui, tá bom? Então eu pergunto, a força resultante que vai surgir nesse corpo, sob a ação dessas duas forças, qual é o valor dela? Ora, muito fácil. Só aplicar a fórmula agora. Decorou essa fórmula aí, anotou essa fórmula, ela resolve qualquer uma. Então, força resultante ao quadrado é igual a F1. F1 é 8, então fica 8 ao quadrado. F2 é 5, então fica 5 ao quadrado. Mais 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno de beta. Se você pegar, beta é 30 graus, ó. Se você pegar a sua calculadora e apertar no botão cos e digitar 30, vai aparecer exatamente o valor do cosseno de 30, que é igual a 0,866. Fazendo toda essa conta aqui, aí na calculadora você vai encontrar 158,28. Ah, esse aqui é o valor da força resultante? Não. A força resultante está ao quadrado. Então você tem que extrair a raiz quadrada, tá bom? A raiz quadrada de 158 é 12,58. Pronto. Então, uma força de 8 newtons agindo num corpo, onde também age uma força de 5 newtons, e essas forças estão dispostas no ângulo de 30 graus, surge nesse corpo uma única força, e ela equivale a 12,58
newtons, ou seja, a soma vetorial de dois vetores em 30 graus, sendo um vetor de 8 newtons e outro de 5, dá origem a uma força resultante de 12,58 newtons. Agora, uma questão interessante que você pode se perguntar é: e esse ângulo formado por esse vetor resultante? Observe que a força F2 está alinhada com a horizontal, ou seja, é uma referência. A força F1 está aberta 30 graus em relação à horizontal. E a força resultante, ela abriu em relação à horizontal. Qual ângulo? Você pode assim instintivamente olhar e achar que está bem no meio, né? Deve ser 15 graus aproximadamente. Mas como saber essa resposta precisa? Será que realmente é 15? Você pode tranquilamente achar esse ângulo formado pelo vetor resultante com a horizontal, né? Vamos chamar esse ângulo de alfa, ok? E vamos atrás do valor dele. Lembre-se que nós fechamos aqui um triângulo, né? Onde toda a base do triângulo valia F2 mais x. Esse pedaço mais esse, que é x que eu não conheço. Esse triângulo também tem uma altura h, que eu também desconhecia. Acontece que agora você já sabe quanto é que vale x e quanto é que vale h. Você já sabe. Basta voltar ao slide que você vai ver que x é f1 cosseno de beta e h é f1 seno de beta. Eu vou tirar daqui esse ângulo, esse beta, só para não confundir com o alfa, porque agora eu quero saber que ângulo é esse que a força resultante tem com a horizontal. Então eu vou aplicar a tangente. O que a tangente diz? Qual é a definição de tangente? Tangente é o cateto oposto, h, dividido pelo cateto adjacente. Quanto é que vale esse pedação todo aqui? F2 mais x. Então vou colocar aqui, ó. Tangente é igual cateto oposto, h, dividido pelo cateto adjacente. Esse pedaço todinho aqui. F2 mais x. Beleza. H eu vou substituir por F1 seno de beta. Isso aqui, ó. E vou colocar embaixo F2, porque F2 eu também sei, mais o x. O x é F1 cosseno de beta, tá aqui. Então tá aí, pessoal, uma fórmula, uma das formas que você tem para descobrir esse novo ângulo que se forma quando da aplicação desses dois vetores, F1 e F2, no ângulo beta. Ok? Agora, uma coisa que você precisa observar caso você vá utilizar essa fórmula. Você vai pegar esse valor que está na horizontal e colocar bem aqui. E esses dois valores aqui é o ângulo, é o outro vetor, tá bom? É o outro vetor. Só observar que este valor na fórmula, que está bem aqui, é o vetor que está deitado, que está na horizontal. Só isso, tá bom? Seno de beta, cosseno de beta, continua no mesmo lugar. Então vamos substituir os valores aqui. Tangente de alfa, ou seja, agora eu vou descobrir a tangente de alfa, é igual. Quem é F1? F1 é 8. Seno de beta. Quem é beta? Beta é o ângulo. Né? Do ângulo que foi dado. 30 graus. Né? Então, 8 vezes seno de 30. Quem é que fica embaixo? F2. Quanto é F2? É 5. Mais F1, que é 8 vezes o cosseno de 30. Beta é 30. Pronto. Pessoal, se você apertar na sua calculadora seno de 30, vai aparecer o número 0,5. Tá bom? Então fica em cima 8 vezes 0,5. E o que fica embaixo? 5 mais 8 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é 0,886. Fazendo a conta em cima, nós vamos achar 8 vezes 0,5 é 4. E essa conta de baixo dá 11,928. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar o número 0,33533. O ângulo é de 0? Não. Isso aqui não é um ângulo. Isso aqui é a tangente do ângulo. Tá bom?
Então você vai perguntar agora para a sua calculadora: ei, calculadora, qual é o ângulo que me dá uma tangente de 0,33533? Que ângulo é esse que me devolve esse fator de tangente? Então, na sua calculadora tem um botão tangente elevado a -1, ou seja, é a função inversa da tangente. Ele vai, na verdade, trazer o ângulo para você, o ângulo que dá origem àquele valor de tangente. Então, quando você apertar no botão tangente a -1, vai aparecer um parênteses, e dentro desse parênteses você vai digitar esse coeficiente aqui, esse fator, tá bom? E aí sim, quando você der o Enter, ele vai devolver o ângulo que deu origem a esse valor de tangente, tá bom? Então está aqui o ângulo, é um ângulo de 18,53 graus. E a gente achando que era um ângulo de 15, né? Porque já que o ângulo era 30, e aqui está parecendo ser na metade, nem era, né? É 18,53 graus precisos. Pessoal, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento, porque lá na frente nós vamos trabalhar com corrente alternada. E corrente alternada tem ângulo em todo lugar. Bom, mas nós estamos indo pausadamente e quando chegar lá, a nossa base vai estar bem maior e vai ser bem mais fácil. Bom, mas qual é a finalidade de nós estudarmos isso? Agora nós vamos ter uma compreensão maior do que ocorre com as forças de Coulomb. Então imagine você uma carga A e uma carga B. Essas cargas estão distantes uma da outra em 6 centímetros. E aparece aqui, nessa área, aparece uma carga C. Essa carga C ela é positiva. E ela está a uma distância horizontal a 8 centímetros da carga B. Ora, você sabe que nesta carga C vai surgir força, tá bom? Forças irão surgir nesta carga C. Mas essas forças virão de onde? Ora, sendo cargas elétricas, vai valer a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb diz que cargas elétricas, uma na presença da outra, dá origem a forças, né? E que tipo de forças? Atração ou repulsão? Ora, negativo com positivo dá atração. Então a carga B vai atrair a carga C, vai chamar. Mas não apenas a carga B vai atrair a C. A carga A também vai atrair a carga C. Então agora você já vê aqui duas forças coulombianas, ou seja, duas forças de Coulomb atuando numa carga. E agora você já sabe para onde essa carga vai, tá bom? Para onde é que essa carga vai? Ora, vamos projetar essa força na ponta dessa e vamos projetar essa força na ponta dessa. Vamos unir do início ao fim e eis que aparece a força resultante, tá bom? Então, esse vetor, ele representa a força resultante da ação dessas duas cargas sobre a carga C. Então é exatamente esse vetor de força que está agindo nesta carga C no momento em que ela surge nesse ponto. E tem como a gente calcular esse módulo dessa força? Agora tem, ficou fácil. Então vamos calcular qual é a força elétrica resultante da ação da FAC. O que é FAC? É a força que A exerce em C, ou seja, essa força de atração aqui. E a FBC, mas o que é FBC? É a força que B faz em C. Então a força elétrica resultante, essa daqui, é o resultado, é a soma vetorial de FAC com FBC. Então vamos calcular FAC e vamos calcular FBC.
para depois a gente calcular a força resultante, porque a força resultante nós já sabemos calcular, né? Naquela fórmula que nós acabamos de visualizar. Bom, para isso nós vamos precisar de valores, né? Então vamos atribuir. A vai ter uma carga de menos 8 microcoulomb, B terá uma carga de menos 5 microcoulomb e C terá uma carga de 2 microcoulomb. Bom, de acordo com a força elétrica, eu preciso da constante, eu já tenho a constante aqui, tá bom? Eu preciso do valor das cargas, eu já tenho o valor das cargas, lembrando que nesta fórmula, os valores que vão ser inseridos aqui são os módulos apenas, tá? O sinal não é considerado. E eu preciso da distância entre essas duas cargas. E aí surge um pequeno problema. Eu não tenho a distância da carga A para a carga C. Mas eu já sei descobrir, porque eu conheço o teorema de Pitágoras e agora eu conheço as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Isso aí é o suficiente. Bom, então vamos atrás do valor H. Ora, se eu tenho um cateto e tenho um cateto e quero saber o valor da hipotenusa, eu aplico aí nesse triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. Então, h ao quadrado, que eu não sei, é igual ao cateto 1, eu vou chamar isso aqui de cateto 1 e vou chamar isso aqui de cateto 2. Então fica aqui, cateto 1 é o 6, cateto 1 ao quadrado, 6 ao quadrado, e cateto 2 é o 8, 8 ao quadrado. H ao quadrado é 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100. Qual é o número que multiplicado ele por ele mesmo vai dar 100? Ora, basta extrair a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 100 é 10. Correto? Então, pessoal, a distância entre A e C é de 10 centímetros. Olha que beleza, né? Teorema de Pitágoras aí. Acabei de descobrir. É bom observar que na lei de Coulomb, o valor da distância, quando você for aplicar o valor de D na lei de Coulomb, essa distância não pode estar em centímetros, tá bom? Tem que estar em metro. Então esse C, que é centi, se transforma em centésimo, tá bom? Então essa potência 10 elevado a menos 2 é exatamente um centésimo. Ok? Bom, agora eu já sei a distância, eu posso aplicar tranquilamente a lei de Coulomb. Então vamos lá. K o valor de K é 8,99 vezes 10 a 9, esse valor foi dado aqui. Observe que houve um pequeno erro aqui e não é 109, é 10 elevado à nona potência, tá bom? Mas aqui está certo, ó, 10 elevado a 9. Então o valor de K está aqui, o valor de Q1, eu estou calculando a força entre A e C. A é 8 microcoulombs e C é 2 microcoulombs. E a distância entre eles é 10 centímetros, entre essas duas cargas. Pessoal, eu também não posso, nem posso deixar esse centímetro aqui e nem posso deixar esse micro aqui, tá bom? Micro é 10 a menos 6. Pronto, já transformei. E o C, nós já vimos, é 10 a menos 2. Colocando essa conta numa calculadora, nós vamos encontrar uma força de 14,384 newtons. Ou seja, A atrai C com uma força de 14,384 newtons. Agora, qual é a força que B aplica em C? Que força de atração é essa? Basta fazer a mesma coisa, tá bom? Bota aqui o valor de K, observe que agora B é 5 micro, agindo na carga de 2 micro, e a distância entre eles, ó, é 8 centímetros, 8 centi, tá bom? Isso, logicamente, é elevado ao quadrado, porque a fórmula pede para elevar a distância ao quadrado. Colocando isso aí numa calculadora, nós vamos encontrar 14,05 newtons. Agora eu já sei
as duas forças que estão agindo na carga C. Ah, mas agora eu não sei o ângulo entre eles, né? Eu preciso do ângulo. Observe que eu tenho essas duas forças aqui e eu quero descobrir qual é o ângulo entre elas. Ou seja, eu estou atrás de saber qual é esse ângulo. Que ângulo é esse neste triângulo? Pessoal, aqui é fácil. Você pode resolver isso pelo seno, pelo cosseno ou pela tangente. Por quê? Porque você tem os três lados do triângulo, ok? Então, tá morta essa pergunta aí. Eu vou escolher aqui o seno, tá bom? O que diz o seno? O que é o seno? Qual a definição de seno? Cateto oposto, né? Esse lado aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 dá 0,6. Qual é o ângulo que me devolve um seno equivalente a 0,6? Aperta na função inversa seno, digita 0,6, que a calculadora vai te dar o ângulo. Então você sabe que a FAC e a FBC formam entre si um ângulo de 36,87 graus. Agora você já tem os módulos das forças e você agora já sabe o ângulo. Então você pode aplicar naquela fórmula, tá bom? Grandona, e descobrir tanto o módulo da força resultante, como pode também descobrir o ângulo que a força resultante faz com a horizontal. Agora observe, aqui eu não tenho nem F1 e nem F2, mas você pode ver quem pode substituir quem. Vou deixar essa pergunta para que você possa postar aí nos comentários. Bom, pessoal, então esse foi um conhecimento um pouco mais aprofundado que nós tivemos a respeito das grandezas vetoriais e como isso pode ser usado para analisar as forças coulombianas, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou aguardar aqui nos comentários a resposta tanto do valor da força resultante como o ângulo que ela forma com a horizontal, ok? Obrigado, pessoal.